Está começando mais um episódio aqui no nosso canal, onde a gente conversa com os brasileiros que moram aqui, estão fazendo intercâmbio e vêm compartilhar um pouquinho das suas histórias, como que vieram parar aqui nessa ilha do Mediterrâneo. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa, que ele assim teve idas e vindas aqui para Malta, até de fato agora, né? Veio como estudante, agora está trabalhando aqui, então ele vai compartilhar um pouquinho da trajetória dele. Então seja bem-vinda a Landerton. Muito obrigado, Bianca. Quero primeiro cumprimentar a todos os intercambistas e visitantes aqui de Malta, aqueles que já viveram essa aventura, aqueles que ainda vão viver, aqueles que estão vivendo agora essa aventura, principalmente, em especial, as pessoas que marcaram, né, a minha história aqui, a minha passagem aqui em Malta pelas 3 vezes. E quero te agradecer imensamente, é uma honra poder fazer parte desse podcast, poder estar aqui contando a minha história, um pouco da minha história. Para mim, que o Viva Malta foi o primeiro canal que eu tive contato assim com Malta, quando eu resolvi pesquisar sobre Malta. E eu sempre via, né, sobre Malta lá no canal, e agora poder estar aqui no podcast, no canal Viva Malta, contando um pouco da minha história, é uma honra muito grande. Muito obrigado pela oportunidade. Que isso, uma honra para nós também que você está aqui compartilhando um pouquinho, e com certeza vai ajudar muita gente aí contar sobre o seu processo aqui, até de fato virar um morador, um residente aqui em Malta, né? Sim, eu espero. Gente, antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo com a Landerton, se você está assistindo esse vídeo, está começando aí a planejar o seu intercâmbio, a sua vinda aqui para Malta e não sabe como começar, quer saber os preços, fazer um orçamento aí para você estudar inglês aqui na ilha, você pode entrar em contato com a Trinity Intercâmbios, que é uma das nossas agências parceiras aqui do Viva Malta. E é aqui, só escanear o QR Code na tela ou vir pelo link que está na descrição, que aí você já consegue entrar em contato direto com eles e fazer um orçamento para vir estudar aqui no país. Então, bora lá, Landerton, vamos começar do começo, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a filmar, né? Um pouquinho dessas idas e vindas, né? E me conte, Malta já estava nos planos desde o início ou não? Como que você descobriu que você ia vir parar aqui para estudar inglês na tua primeira parada? Bom, na verdade, desde que eu resolvi fazer o intercâmbio, eu ainda não conhecia Malta, não sabia que Malta era um país e que existia. Resolvi fazer um intercâmbio para aprender o inglês. E eu tentei primeiro ir para os Estados Unidos e não deu certo a minha ida. Mas acaba que eu tiro a conclusão de que, às vezes, ter dado errado foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque daí eu conheci Malta, né? Depois de ter dado errado nos Estados Unidos, eu comecei a tentar outros países. E aí eu tinha decidido por Austrália, mas também tinha todo o processo de visto. Eu queria começar o meu intercâmbio o quanto antes. Depois veio Irlanda, nesse meio do caminho, mas era um lugar frio, chuvoso, não estava muito animado. É a diferença entre Austrália e Irlanda, né? Sim, muito grande. Eu Muito estava buscando grande. um país com praia, sol, enfim. E daí eu fiquei sabendo sobre Malta e resolvi pesquisar mais, né? Vi que é uma ilha pequena, quente, calor, praia. É um lugar quente, não só o clima, mas também as pessoas aqui são muito próximas. E eu falei, não, é lá. É lá que eu vou, me decidi. Para mim fazer essa curta passagem, depois eu posso pensar em ir para a Austrália. Vai ser perfeito Malta como mesmo uma experiência ali inicial para depois... E quanto tempo inicialmente que você pensou em fazer esse intercâmbio, ter essa experiência? Inicialmente eu tinha decidido vir para estudar por 3 meses e, se possível, talvez eu estenderia um pouco para tentar ficar aqui e, na prática, conversando com as pessoas, conseguir desenvolver melhor o inglês. Mas sempre assim, com aquela ideia de vou temporariamente para Malta, para depois eu ir para o destino que eu quero, a Austrália? Ou depois você já falou, não, deixei a Austrália de lado, vou para Malta, é isso, e a ideia era estudar por esse período, aprender, se aprimorar ali no idioma e voltar para o Brasil? Qual era assim? Já era morar fora, não era? Não, a ideia realmente era vir para Malta temporariamente, durante só os 3 meses de passagem, e daqui já ir para a Austrália, para ficar um tempo maior na Austrália, porque eu não tinha ainda tirado a Austrália da cabeça.
Então, aí você veio para cá. Deixou a Austrália de stand-by, veio para Malta. Isso foi que ano? Não, ano passado? Sim, foi Ano passado. no ano passado, em abril. E aí eu vim para Malta, para minha primeira jornada aqui, né, os 3 meses. E comecei a estudar. E aí, aproximadamente 1 mês e meio ali, para o segundo mês, eu consegui um emprego e comecei a trabalhar e estudar, Ai, que conciliar estudo. rápido! Nossa, que Sim, legal! Você tem cidadania europeia ou não? sim, eu tenho cidadania europeia. Tem cidadania europeia, então você diria que facilitou um pouco nessa fase de procurar alguma coisa? Não? Para talvez para esse tipo de emprego inicial que eu consegui, eu diria que não. Tá. Mas depois, com certeza, é um facilitador muito importante aqui para a Europa, né? E teu inglês, como que era quando você chegou aqui em Malta? Então, quando eu vim para Malta, eu não sabia nem sair do aeroporto. Eu não tinha, meu inglês era zero. Zero, zero. Zero, eu vim com inglês zero e vim só com o sonho de conseguir aprender esse inglês aí, que é muito importante, né? Sim. Sempre foi um sonho intercâmbio na sua vida ou não? Nunca fez parte dos meus planos, nunca pensei antes em fazer um intercâmbio. Eu decidi fazer um intercâmbio porque eu fiz algumas viagens, eu ia para os Estados Unidos, que eu tenho família lá, e também fiz uma viagem aqui para a Europa e eu vi que todos os países falam inglês. Então eu vi a importância do inglês e resolvi estudar inglês. Mas eu já estava me sentindo um pouco velho, minha idade já um pouco passada, para me ficar ali insistindo em cursinho, 2 vezes Sim. na semana no Brasil. Então eu falei, eu tenho que me jogar num país que fala inglês para me aprender o mais rápido possível. Fazer uma imersão mesmo. Sim, exato. E aí foi onde eu comecei a pesquisar por países e a tentar. E acabou que resolvi vir para Malta e viver essa experiência aqui. Conseguiu se virar nesses primeiros, né, nesses primeiros meses ali? Beleza, que já no teu segundo mês você já conseguiu emprego, então se virar você conseguiu bem. Mas como que foi? Assim, você teve alguma trava do tipo, putz, cheguei aqui, o que que eu tô fazendo? Ou você é bem desinibido assim, foi tentando do jeito que dava? Como que você fazia para se comunicar com esse inglês mais inicial assim? Então, eu consegui me virar bem, porque a gente chega aqui em Malta, tem muitos brasileiros aqui em Malta, e principalmente agora, e também porque as pessoas aqui em Malta são muito abertas assim a tentar te entender, são pacientes. A maioria das pessoas que estão aqui também estão aprendendo, também já passou por esse processo, então entende, então tenta te entender, tenta te ensinar. Então foi muito tranquilo. Eu acho que Malta foi o país perfeito assim para mim vir com inglês zero, igual era o meu, Sim. meu nível. Eu acho que é legal também porque às vezes as pessoas têm esse medo, né? Putz, eu vou sair do Brasil, tal, tenho um inglês inicial, como que eu vou me virar? Mas eu acho que é bem isso que você falou. É, tem muito imigrante também aqui, né? Tem gente, tanto brasileiros como pessoas de diversas nacionalidades, do mundo todo. Então todo mundo vai ter ali o seu sotaque, sua forma de falar, e todo mundo entende que você tá ali tentando aprender, né? Está ali se colocando sua cara a tapa para aprender. Então, na maioria das vezes, o pessoal realmente é paciente, né? De te entender ali e tal. Sim, e desde o início, desde a primeira semana, eu acho que eu nunca me senti assim muito sozinho aqui em Malta, porque as pessoas realmente elas vêm basicamente no mesmo propósito. A maioria delas vem às vezes sozinhas. Então, todas as pessoas estão com o mesmo propósito, estão buscando os mesmos objetivos. Então, as pessoas estão abertas a conhecerem outras pessoas, porque elas também estão, né, se jogaram numa aventura sozinhas, então elas estão abertas a fazer amizades, então isso é muito bom. É verdade. E nessa tua primeira experiência de emprego, como que foi para você conseguir? Você foi atrás, ou alguém te indicou, né, essa vaga, essa oportunidade? Como que isso aconteceu assim? Então, eu comecei a pesquisar nos grupos e comecei a enviar currículos. Comecei a enviar currículos, até que uma brasileira entrou em contato comigo, ela trabalhava dentro dessa empresa e me ofereceu a oportunidade. A princípio, a primeira oportunidade que ela ofereceu não era possível para mim, por causa do horário que eu estava estudando, mas depois ela deixou meu contato salvo, porque eu demonstrei interesse, e na oportunidade seguinte ela entrou em contato e eu falei, eu vou tentar. E por mais que seja um pouco
foi um pouco difícil conciliar, né, o trabalho com o estudo, mas acho que vale o esforço, vale a força de vontade, foi importante para mim. E em que áreas que você estava buscando assim para essa tua primeira oportunidade? Então, eu estava aplicando em todas as áreas possíveis. Aberto. Sim, e a primeira oportunidade que surgiu para mim foi como cleaner, que não era um trabalho tão fácil, um trabalho um pouco difícil, um pouco árduo, um pouco pesado. Mas eu me joguei, eu comecei e era um pouco difícil conciliar, porque eu trabalhava no período noturno, então eu trabalhava de 9 da noite até às 7 da manhã. Nossa, então você passava a madrugada inteira. Sim, virava madrugada, e aí quando eu ia embora para casa, pegava um ônibus ali por volta de 7h30, chegava em casa 8h30, tomava um banho, tomava um café correndo e ia para a escola, e começava a estudar às 9. Você tá brincando. Então, teu horário de descansar era à tarde ali. Sim, Você ficava dormindo durante o dia para e você poder aguentar, né? mesmo assim era pouco, porque eu chegava em casa depois da aula por volta de 12h30, almoçava e ia começar a dormir, mas quando era 7 da noite eu já tinha que estar levantando para poder me arrumar para ir trabalhar de novo. Olha só. E era o quê? Em hotel? Com o que você trabalhava? Ou em casa de Eu pessoas? fazia o cleaner de um beach club. Era Aham. eu e um outro brasileiro, a gente era responsável por deixar tudo pronto, tudo limpo, tudo organizado nesse beach club durante a Pro dia noite. seguinte, para quando o pessoal chegasse, Para o já dia tava seguinte funcionar. A gente tinha que, as piscinas, todos os dias a gente lavava, os banheiros, os bares, tudo, tudo, responsável por tudo. tudo, sim. Eita, duas pessoas responsáveis por limpar a piscina, limpar chão, banheiro. Ixi. Exatamente, era muito Pesado. trabalho, É, pesado. imagino, imagino. E muito esforço para você estar ali em pé para estudar no outro dia, né? Exatamente. E um outro detalhe é que onde eu estudava, 2 vezes na semana a aula era durante a tarde. Então eu já mudava o meu horário de dormir. Eu Pois tinha que é. já chegar e dormir direto. E quando a aula era de manhã, eu chegava e ia para a aula direto para dormir depois. E não é aquela coisa de as coisas, igual você falou no começo, né? As coisas acontecem porque tem que acontecer e tal. Talvez tava te preparando para o teu trabalho de iGame agora, que também não tem um horário tão fixo, né? Exatamente. É, a gente já vai falar sobre o teu trabalho de agora, mas Sim, talvez, né, já preparou nessa questão aí. exato. Já estava me preparando ali para a oportunidade que viria a surgir depois. Exatamente. Para o pessoal curioso, Alanderton, quanto por hora, mais ou menos, você lembra quanto você ganhava por hora para trabalhar como cleaner nesse beach club? Então, como cleaner, eu ganhava 5,75 por hora. 5,75. Sim, não era um salário tão alto, mas acredito que era o suficiente para poder me manter aqui em Malta. Aham, no período que você estava ali. Você Exato. trabalhava, era como se fosse um part-time ou acabava sendo mais horas? Acredito que era um full time, porque Full-time, né? tinha vezes que a gente fazia mais de 10 horas no Ah, dia, tá. Então, e a gente fazia seis dias na semana. sim. Só lembrando o pessoal que está assistindo, que vai vir trabalhar e estudar, ele tem cidadania europeia, lembrando, né? Então não cai ali necessariamente naquela regra de ter o visto de estudante, 20 horas semanais apenas. Então, por isso que você já conseguia trabalhar um pouco mais, né? Exatamente. Exato. Então tá, beleza. Você ficou, então, 3 meses, né? Aí você resolveu voltar para o Brasil. Como que foi isso? Sim, meus planos era ficar até um pouco mais, né, para mim tentar praticar um pouco o meu inglês e também estudar, tentar na convivência com as pessoas ali, né, praticar e desenvolver meu inglês. Mas eu estava completando o meu ciclo, meus 3 meses, era a minha última semana de aula, eu teria minha formatura na sexta. Quando foi na quarta-feira, eu recebi a notícia de que a minha avó materna tinha falecido no Brasil e assim, a gente tem uma proximidade muito grande, porque a gente é do interior, então a gente mora todo mundo perto um do outro. E assim, foi um impacto muito grande. Imagina. Eu lembro de ter chegado em casa, fiquei alguns minutos ali chorando e decidindo o que eu iria fazer. E eu resolvi voltar para o Brasil no mesmo dia, porque pela minha família, né? Pela minha mãe, pelo meu avô. E daí eu pedi ajuda morava numa casa de intercambista, pedi ajuda para os outros brasileiros que estavam lá.
E a gente começou a pesquisar passagens. Eu comprei a primeira passagem que eu vi, que era 3 horas depois. Meu Deus! E simplesmente fui tomar um banho. Enquanto eu estava tomando banho, os brasileiros que eu tinha conhecido da casa foram arrumando as minhas coisas, colocando na mala. Eu simplesmente saí do banheiro, peguei minha mala, peguei o Bolt, fui para o aeroporto e no outro dia eu estava no Brasil. Então, meio que interrompeu, assim, sem estar nos planos, né? A tua Sim, eu fiquei com o experiência. sentimento de que aquele ciclo meu com Malta não tinha se encerrado. Eu fiquei no Sim, sentimento de que foi interrompido ali no meio do caminho, não da forma que eu tinha planejado, que eu esperava. Então, sim, foi por isso que eu senti um desejo muito grande de retornar para Malta. sim. Então, você foi para o Brasil, ficou com a sua família nesse período, e quando que você resolveu voltar para Malta? Eu fui para o Brasil, fiquei com a minha família durante 2 meses. Quando eu senti que as coisas estavam mais tranquilas, eu resolvi voltar para Malta em setembro. Só que, porém, em dezembro, eu tinha um compromisso no Brasil de que eu tinha que estar lá. Então, eu já voltei para Malta em setembro com a passagem de dezembro comprada de volta, para voltar para o Brasil novamente. Aham, então, mais uma temporada de 3 meses, Mais uma você diria. temporada de 3 meses aqui em Malta. E Exatamente. como que foi, assim, o sentimento de você voltar? Porque é o que você falou, foi uma questão que você não estava planejando, né? E que daí você ficou com esse sentimento mesmo de voltar para o país. E como que foi, assim? Foi Sim, sim, diferente? eu não tinha, não estava esperando, não estava planejando e não tinha me despedido das pessoas, também de Malta, não teve aquele tempo de despedida. Então eu fiquei com um sentimento muito forte de querer retornar. E quando eu retornei para Malta, eu lembro que quando eu cheguei no meu primeiro dia aqui foi incrível, foi um sentimento muito bom de estar reconectando com os lugares aqui que eu tinha passado, com as pessoas. Foi incrível, assim, foi um sentimento que eu diria que eu não tive esse mesmo sentimento da minha terceira vez. A segunda vez foi muito especial porque eu realmente senti um desejo muito grande de retornar, porque foi ali um ciclo que foi interrompido, não da forma que eu esperava. Sim, exatamente. E até eu acho que é um privilégio você poder voltar, né? Às vezes tem muita gente que vem aqui para Malta, fica um tempo e acaba, nossa, continua seguindo a gente, falando, nossa, que saudade, eu passava por esses lugares e tal, e quer retornar. E às vezes demora um tempo para o pessoal, né, se planejar e voltar. E que bom que você conseguiu voltar, Sim, né? a maioria das pessoas que vêm fazem o intercâmbio em Malta sente o desejo de De voltar. voltar. Todos os grupos que eu participo, que eu envio imagens, todo mundo sente esse desejo de voltar. Eu diria que Malta não é um país assim que talvez vai te encher os olhos quando você chegar de início, mas é um país que com certeza vai te encher os olhos quando você for embora É e muito. relembrar assim as experiências aqui. Nossa, muito verdade isso que você falou. Que às vezes, né, a gente sabe mais ou menos o que esperar, mas quando chega, ah, meu Deus, um pouco estranho. Às vezes você tem, né, aquele impacto cultural, língua, tudo. Mas quando você volta, a experiência que você viveu, aquilo é inesquecível, né? Sim, exatamente. Ai, que legal, gente. E você que está assistindo aí, você tá nesse sentimento de saudade? Já deixa aí nos comentários se tá com esse sentimento também e como que foi aí seu intercâmbio também. Beleza, chegou aqui, não veio para estudar, né? Não vim para estudar Foi a segunda temporada. sim, na minha segunda vez eu falei, vou tentar desenvolver meu inglês na convivência e vim para realmente trabalhar. E a mesma empresa que eu consegui o trabalho na primeira vez, deixaram as portas abertas para mim Que bom! e eu voltei para trabalhar na mesma empresa. Aí, ó, foi lá sofrer de novo. Sim, sim. Da minha segunda vez que eu vim a trabalho, não foi o mesmo trabalho que eu fiz, porque o tempo mudou aqui em Malta, antes do esperado. E aí o beach club que eu trabalhava fechou para começar a desmontar, porque era muito próximo do mar. É porque era setembro, né? Você falou, já começa Sim, já a mudar a estação. exato. E aí a oportunidade que apareceu foi na área de construção. Olha E só. eu falei para a pessoa, eu estou disposto, o trabalho que tiver, vamos fazer.
E aí eu comecei a trabalhar na área de construção aqui. E isso foi por conta desse contato do Beach Club, então. Exatamente, o Que mesmo contato do interessante, clube. né? Porque você não teve aquela coisa de, putz, vou agora buscar do zero. Você já tinha um contato que conseguiu te encaixar em outra Exatamente. E oportunidade. já tinha me falado, olha, o Beach Club vai fechar porque o tempo mudou, mas a gente vai tentar te encaixar aqui numa outra vaga que a gente tiver. E talvez não seja todos os dias da semana, mas quando tiver uma oportunidade, uma vez na semana, um part-time, a gente te comunica. E aí, graças a Deus, as coisas vão dando certo e aconteceu de, né, eu começar a trabalhar com a pessoa gostou do meu trabalho e falou, não, você vai continuar trabalhando a semana toda comigo. Quando foi no final da semana, ela falou, não, pode registrar a sua digital, pegar o seu uniforme, você vai continuar comigo fixo. E Ai, que aí eu bom. passei os 3 meses aqui trabalhando. E o que você fazia exatamente Então nessa a parte de gente estava construção? numa obra em demolição. Então assim, eu diria que acho que é o trabalho mais difícil da construção, mais Pesado, pesado, né? a parte da demolição. Caramba, então tirava tudo, marreta, ixi. Exatamente. No sol. E não, ainda tava calor, vai. Tava calor, Né? muito calor. Eu até acho que eles fecharam o Beach Club um pouco antes, eles Se desesperaram. se precipitaram, acho que pegaram uma semana de chuva ali, mas depois voltou a fazer calor e eu lembro até de ter curtido praia em setembro. Aham. E esse era daí durante o dia normal, não era à noite. Não era à Nada à noite, noite. aí era durante o dia. E quanto por hora que você ganhava, você lembra? Na construção eu ganhava 6 por hora. 6 por hora. 6 por hora porque eu acho que eles descontavam ali, porque a gente ganhava alimentação também. Ah, tá. Almoço? Só, Sim, sim, almoço. almoço. Uma refeição. Sim. Ah, legal. Então, 6 por hora. Já é bem parecido com o que você ganhava, até um pouco mais, né? Exato, Um pouco pouco mais mais. do Eu que era do conseguia Beach Club. fazer um pouco mais porque a gente trabalhava mais horas. Aham. E Como eu não aí estava estudando. seria como um full time, né? Porque depois você foi registrado, antes era para ser pouco, e depois você trabalhava todos os dias. Exatamente. O dia inteiro. Exatamente. Interessante. Legal. Segunda temporada, episódio 10 acabou. O que te fez voltar para Malta? Porque você falou, tava com a minha passagem certa, que eu tinha um compromisso no Brasil em dezembro, né? Que rolou que Malta te chamou pela terceira vez? Exatamente. Eu tinha decidido ir para o Brasil em dezembro e na minha cabeça seria minha última passagem por Malta. E aí eu não tinha tirado a Austrália da cabeça. Ah, você Talvez tava depois com a de Austrália dezembro, ainda. talvez no outro ano eu vou para a Austrália, enfim. Mas daí, quando foi em novembro, eu lembro no final de novembro, eu lembro até hoje, eu tive uma entrevista de emprego na área de iGaming, que é uma área que desde do meu primeiro trabalho, desde as primeiras aplicações, eu sempre ficava curioso sobre a área de iGaming, como que eu fazia para entrar, eu tendo o passaporte europeu, que eu acho que é um facilitador, mas eu nunca encontrei assim o caminho de começar por onde. E aí, em novembro, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista de emprego, que inclusive foi em inglês, então daí já a importância, né, de ter o inglês. Eu lembro que eu estava trabalhando no dia na construção e eu levei uma camisa preta ali na mochila, troquei, fui para um quarto e fiz a entrevista rapidinho. E aí me chamaram, eu consegui a vaga Deu de emprego, certo. deu certo. Primeira oportunidade, então. Exatamente. Só que eu não poderia começar em novembro porque eu estava decidido a ir embora em dezembro para o Brasil. E aí eu resolvi conversar com eles lá que me contrataram e falar da minha necessidade de estar no Brasil em dezembro. E eles falaram, não, então é melhor você não começar por agora. E quando você retornar para Malta, você manda um e-mail o quanto antes e a gente te manda o contrato. E aí isso foi no final de novembro. Quando foi dezembro, eu fui para o Brasil. E quando foi em janeiro, eu enviei um e-mail. Eu estava desacreditado. Eu falei, eles não vão me esperar, eles vão contratar outra pessoa na minha vaga. Mas quando foi em janeiro, eu mandei um e-mail para eles. E graças a Deus, eles me perguntaram quando eu poderia começar. Eu disse que fevereiro já poderia iniciar. E aí mandaram o contrato e eu já vim com o contrato assinado. Olha aí, sim, hein? Que legal, você já deixou tudo engatilhado. E que bom, né? Porque poderia que a pessoa até esquecesse, né? Falar, ele
foi pro Brasil e tal, e nem te chamasse de novo, né? Exatamente. Eu tinha pensado em abrir mão da vaga, porque eu precisava estar no Brasil em dezembro, era um compromisso que eu tinha importante com a minha mãe, com a minha família. Além das datas especiais, né? Natal, meu aniversário, virada de ano, Sim. que eu sempre gosto de passar com a minha família, principalmente na ocasião, na situação de tudo que ocorreu. Mas resolvi mandar um e-mail e tentar. Vai que tá aberto ainda pra mim, né? Exatamente. E aí eles falaram, não, quando você retornar, envia um e-mail para a gente que vai dar certo. E aí realmente deu certo. Eu enviei um e-mail em janeiro e já vim em fevereiro com o contrato assinado para começar na iGame. Olha só, e qual área dentro do iGame, né? Que o iGame é uma indústria, né? Que você pode trabalhar em diferentes áreas, né? Você ingressou em quê? Sim, são diversas, né, oportunidades. A área que eles mais contratam é Game Presenter, eu acredito, e Shuffler, principalmente Shuffler. E eu entrei como Shuffler. Ah, você entrou como A princípio, shuffler. entrei como Aí, ó. Shuffler. Pra quem não sabe, embaralhar cartas. Exatamente. Mas, assim, a área de iGame é muito grande aqui em Malta e eu acho que é muito bom para quem busca crescer uma carreira, uma jornada de carreira, porque eles dão oportunidade de crescimento lá dentro. Dentro de pouco tempo que a pessoa está trabalhando, ele consegue já subir de cargo para Game Presenter, depois de Game Presenter consegue subir para Sênior, às vezes Manager. Gerenciar o time, né? Depende do quanto você tá querendo crescer ali, das experiências que você tem também, né? Exatamente. Eu conheço pessoas que em 2 anos, conheço brasileiros, né, que em 2 anos conseguiu ali subir de cargo 3 vezes, 4 vezes. E uma coisa que é legal também, porque você precisa do inglês para fazer a entrevista, para você passar, para você conversar com o seu time, mas muitos times são times brasileiros, né, nessas áreas em específico. Então, muitas vezes você vai estar falando em português. No seu caso, é isso? Você fala em português ou em inglês a sua vaga? Sim, quando você entra na iGame, lá dentro você encontra ajuda, porque vão ter outros brasileiros lá dentro. E São os as times, né, de pessoas, diferentes sim, nacionalidades. as pessoas se abraçam e se ajudam. Então, qualquer dúvida que você tiver, as pessoas vão te ajudar. E assim, eu diria que para entrar na área de iGame você precisa de ter um inglês básico, que é o suficiente para você conseguir fazer uma entrevista de emprego legal, e para você conseguir se comunicar lá dentro, né? Durante o trabalho, pode ser que você precisa comunicar com alguém. Com Caso certeza. algo aconteça ali durante o momento do jogo, na mesa, você precisa de pedir ajuda, o suporte, você precisa saber comunicar em inglês e entender o que eles vão te passar para fazer ali o procedimento, e também durante o treinamento, que é Eu em ia falar inglês. isso, treinamento, né? É, Que você não precisa necessariamente ter experiência na área, né? Ali, enfim, com seja um customer support ou outro, você vai ter o treinamento completo ali para você desempenhar a tua função, né? sim, você tem um treinamento de 2 semanas, depois eles te acompanham por alguns dias antes de você começar sozinho. E, assim, o inglês, eu diria que era um medo que eu tinha para começar na iGame, e talvez muitas pessoas se sentem travadas porque pensam que o inglês que não é o suficiente para começar, mas eu diria que coragem, diria que a pessoa precisa ter coragem, mesmo se tiver um inglês básico, aplicar e começar, porque lá dentro as pessoas se ajudam durante o treinamento, caso algumas coisas ficam sem a gente conseguir entender, porque, por exemplo, eu não tenho inglês num nível muito Avançado. avançado, então algumas coisas ficam sem entender, mas durante o trabalho ali, durante o processo, você vai fazer tantas vezes repetidamente, e também outros brasileiros que estão há mais tempo fazendo aquilo ali, vai ajudar, vai colaborar nas dúvidas. Ah, eu não entendi Sim. certa parte do treinamento, como que faz? E aí vão ter pessoas que vão, né, te encaminhar ali, te Sim. ajudar e te tirar as dúvidas. E eu acho que também é o desejo de você querer crescer, né? Que nem você falou, tem pessoas que conseguem serem promovidos 2, 3 vezes em pouco tempo, mas é isso. Beleza, meu inglês é básico, consegui oportunidade, bora lá, vamos estudar para eu conseguir cada vez subir mais, né? Para eu ser um gerente, para eu às vezes mudar de área dentro da minha empresa, às vezes putz, eu já era de uma área no Brasil, por exemplo, e quero trabalhar nessa área dentro da empresa, seja, sei lá, marketing, vamos colocar.
Às vezes é um caminho para você ir subindo e quanto mais, né, inglês você tiver experiência, melhor para você conseguir outras oportunidades, né? Sim, com certeza. Eu diria que é coragem mesmo. O principal que as pessoas precisam ter é coragem para poder enfrentar uma viagem sozinho, um intercâmbio, um trabalho, né? Mesmo que seja numa área que você nunca trabalhou, é preciso ter coragem, determinação e agarrar as oportunidades. Com certeza. E estando lá dentro da empresa, depois que conseguiu o trabalho, você vai se virando do jeitinho brasileiro e as Com coisas vão dando certeza. certo. Exatamente. E como que é a tua rotina hoje? Como que são os teus horários trabalhando como shuffler, para o pessoal entender, né, que são horários diferentes? E como que você organiza a tua rotina, assim, dentro desses horários? Então, como o shuffle é um pouco mais, eu diria que é um pouco mais fácil a questão de shifts, de horários, porque o shuffle ele tem um horário fixo, uma carga fixa, Ah, carga tá. horária fixa. O game presente ele tem a rotação, é um pouco mais difícil. Ou Então, customer support também tem a rotação, é. para ter uma rotina é um pouco mais difícil. Mas o shuffle a gente tem um horário fixo, a gente pode escolher, tem vários shifts, por exemplo, de 7 da manhã às 3 da tarde, de 3 da tarde às 11 da noite. E daí você escolhe o horário que você preferir. Eu trabalho no horário de 7 da noite às 3 da manhã. Então, querendo ou não, eu ainda trabalho um pouco na madrugada. Quando eu comecei como shuffle, eu creio que todo mundo que começa na madrugada, de 11 às 7. E depois você informa qual que é seu horário de preferência e quando surgir uma oportunidade, que alguém abrir mão do horário, Você consegue passar. sim. Mas de Legal. início se trabalha na madrugada. Foi aí a importância de eu ter. Né? Antes você já estava Antes já acostumado. estava Para você, acostumado. vixe, trabalhar de madrugada tirou de letra, Foi né? tranquilo. Então, e aí você organiza, então você trabalha até as 3 da manhã. Ah, então teu dia é tranquilo, você não precisa, assim, acordar muito, dormir durante a tarde para você aguentar. Então é de boa. Sim, é tranquilo. Dá para aproveitar um pouco, um tempo livre. Já Sim. estou até pensando em voltar a estudar de novo. Aí, olha. E só para finalizar, você sabe quanto mais. Sabe não, agora, obviamente você sabe, né? Valor que você ganha anualmente. Porque aqui a gente fala anual, né? Não mensal, sem desconto de taxas. Mas quanto que é um valor assim para um shuffler trabalhar full time e quanto que ganha anual? Olha, se eu não me engano, com relação a valores, gira em torno de 14.400 euros Anual. anual. Certo. É mais ou menos essa faixa aí. Só que dentro da área de iGames, você tem acesso a bônus, que é, por exemplo, como shuffle ou como game presente, se você não comete erros durante o mês, você tem bônus. Então, você consegue melhorar aí o seu salário. Quanto seria tipo um bônus que você ganharia assim? Quanto se você não cometeu nenhum erro, um dos bônus que você ganharia seria quanto assim? Como shuffle, dependendo do mês, da quantidade de horas trabalhadas, da quantidade de vezes que você shuffla, e dependendo do tipo do bônus que você consegue receber, porque também tem questão do bônus noturno, das horas Tipos de noturnas, bônus. enfim. Eu creio que você consegue ali até uns 400 euros A no mais. mês a mais do seu salário, só com o bônus. Aí, ó. Então, esses 14.900, você falou? 14.400. 14.400 seria o fixo e Exato. você, conforme a sua performance, você consegue ter bônus, né? Você consegue melhorar ali o seu salário. Legal. Você tá ainda na fase de probation ainda ou não? Sim. Que também, acho que depois da fase de probation, aumenta também, né? Exato. E Bom, também sabe? você consegue também aumentar a posição, subir para um cargo de game presente que já ganha um pouco mais, Aham. apesar da rotina que é um pouco mais difícil, mas já ganha um pouco mais, enfim. Tá aqui pra isso, né? Exatamente. Gente, eu acho que a gente cobriu tudo, hein? Agora a Austrália ainda tá nos planos ou agora vai ficar em Malta um tempo? Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco teimosa. Quando eu coloco alguma coisa, algum objetivo, eu quero cumprir. É por isso que tanto que eu retornei para Malta da minha segunda vez e da minha terceira vez. E assim, eu não tirei a Austrália da cabeça, quero ter uma experiência por lá, não sei se seria para morar, mas ainda penso em ir por um tempo, Viajar, que seja. viajar que seja. Então, ainda faz parte dos planos. E assim, para quem tá pensando em vir para Malta,
Vale a pena vir para cá, estudar inglês? Eu diria que vale muito a pena, não só para Malta, como qualquer país. Eu acho que, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, é que viajem sozinhas, que façam intercâmbio sozinho, que vá para outros países, porque vocês vão conhecer pessoas incríveis, pessoas abertas a fazer amizades, vão conhecer culturas diferentes, você vai aprender muito além do só o inglês, às vezes é um intercâmbio linguístico, mas você vai aprender muito mais do que uma língua. Você vai aprender culturas diferentes, vai aprender consigo mesmo. Sobre você mesmo, né? Sozinho, porque eu diria que aqui em Malta, por exemplo, eu aprendi a viver comigo mesmo, que eu tinha muito medo eu não era uma pessoa acostumada a ficar sozinho, não gostava de ficar muito sozinho, muito ansioso. Eu aprendi a conviver comigo mesmo aqui, aprendi no momento de maior dificuldade, eu acho que a gente aprende muito, a gente aprende a ser forte. Acho que no meu momento de maior dor aqui, eu aprendi a confiar em mim mesmo, a confiar em Deus. No momento de tristeza, assim, você aprende a sorrir para deixar a vida um pouco mais leve. E eu sou uma pessoa que, acho que apesar de todas as dores, as marcas que eu já enfrentei na vida, eu sempre tento manter o sorriso no rosto. E quem me conhece sabe que eu sempre tento fazer as pessoas ao meu redor sorrirem, porque eu acho que a vida já é muito dura e a gente tem que tentar pelo menos manter a vida aí um pouco mais leve, né? Um pouco mais leve, super concordo. Então eu diria isso, eu diria que saia sozinho, viaje sozinho, faça um intercâmbio, vem para Malta ou que seja outro país, mas viva essa aventura. Acho que o mundo é grande demais e a vida é muito curta para voos rasos, né? Voe alto, sonhe alto e busque aquilo que você almeja, que você deseja. Olha, é super dica. Nossa, muito obrigada de verdade por ter compartilhado um pouquinho aí do seu processo, da sua história aqui com Malta. Espero que tenha ajudado você que está aqui assistindo a gente também. Deixa um comentário aí o que você achou um pouquinho. Deixa uma mensagem aí para o Arlanderton também, que ele vai ler tudo depois, tá? E deixa um comentário, curte muito esse vídeo e também se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda, porque tem vários outros episódios aqui com brasileiros compartilhando um pouquinho mais das suas histórias com Malta. Obrigada mais uma vez, Arlanderton. Sim, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar contando um pouco da história. Eu espero ter, né, ajudado as pessoas que vão assistir do outro lado, que têm esse desejo de vir fazer um intercâmbio, né, e tenha coragem e vem. Porque as coisas vão encaminhando da maneira que tem que ser. As coisas acontecem da maneira que tem que acontecer. É isso. Gente, obrigada. E a gente se vê o quê? No próximo episódio. Tchau, tchau.